Um, dois, três. Seja bem-vindo, amiguinho, que bom te ver aqui. Seja bem-vindo, amiguinho, que bom te ver sorrir. Muito bem, você que está conectado no Mães com Fé. Hoje nós começamos com a música de Seja Bem-vindo, uma faixa do álbum da Débora, uma música fantástica que eu sempre uso com os meus alunos e eles amam Débora. Ah, que bom, fico feliz. E é engraçado, né? A criança, ela se envolve com a música, ela faz de uma forma que... Deixa eu arrumar aqui o ângulo, né? Tá cortando na minha cabeça. Ela começa parece que chama a atenção dela, ela se envolve, ela quer participar, ela quer pular, ela quer brincar. E é tão importante a gente introduzir a música na vida das crianças, né? E a gente tem essa possibilidade. E nessa tarde a gente quer conversar um pouquinho sobre música, sobre o que a gente pode fazer para poder melhorar na educação dos nossos filhos. Para você também que é educador, né, que está nos ouvindo, nos vendo aqui no Mães com Fé. Então eu estou aqui com a Débora Munhoz Barboni, ela vai se apresentar nesse momento para vocês. Fica à vontade, Débora. Meu nome é Débora, eu sou professora de música há muitos anos, há quase 20 anos. Nossa. Comecei muito cedo, bem adolescente, e dou aula de piano, dei aula de piano há muito tempo também. Sou formada em piano e agora também estou voltada para o trabalho de musicalização infantil num colégio particular. Também tenho uma página no Facebook chamada Cantinho da Música, professora Débora Munhoz Barboni. E também tem uma página no YouTube, Cantinho da Música, professora Débora Munhoz Barboni, onde eu compartilho muitas dicas de como utilizar a música como ferramenta do desenvolvimento. Muito bom. Olha, gente, a Débora eu conheci visitando página. Eu olhei quem estava assim fazendo um trabalho legal com música. Eu tinha já também, acho que já da mesma época, hein, Débora? Porque também tem uns 20 anos que eu me formei, 25 anos. Ai, gente, entreguei minha idade. E eu precisava de um material bom, né, de musicalização. E eu encontrei a Débora na internet, a gente começou a conversar. E depois tivemos a oportunidade. Eu lá nos Estados Unidos e você aqui, né? Verdade, agora somos amigas, né? E agora a gente aproxima as pessoas. É verdade. Muitas pessoas até falam, ai, afasta. Dependendo de como você usa, afasta mesmo. Mas para nós aproximou, né? Foi ótimo. E aí, você que tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, nós vamos abordar algumas perguntas aqui, alguns assuntos com a Débora. Ela vai mostrar pra gente algumas coisas que dá pra gente fazer com os nossos filhos, tá? Então, assim, Débora, pra gente começar, é verdade mesmo que a criança, desde o ventre, ela já começa a ter essa percepção musical? Como que funciona isso, assim? As pesquisas científicas, elas mostram que a partir do 5º mês de vida intrauterino, o feto já está apto para receber informações através da audição. Existem duas pesquisas muito interessantes nessa área. Uma foi feita na Finlândia, em 2013. Sim. Escolheram 12 mães e separaram em 2 grupos. Então, um grupo de 6 mães ouviram música no primeiro trimestre, Brilha, Brilha, Estrelinha. Sempre antes de dormir, as mães escutavam essa música. E o outro grupo não escutavam música alguma. Após o nascimento do neném e após 4 meses, eles fizeram essa pesquisa com essas crianças e observaram que as crianças que tiveram contato com a música todos os dias, quando ainda eram um feto, elas de alguma forma reconheceram a música, diferente daquelas que não ouviram. E o mais interessante é que 4 meses depois, eles observaram que as atividades cerebrais das crianças que tiveram contato com a música, através da mãe, que ouviam o Brilha, Brilha, Estrelinha, apresentavam uma atividade cerebral mais forte e duradoura do que aquelas que não ouviram. Ou seja, os efeitos foram a curto e a longo prazo também. O que mostra que a memória já acontece mesmo antes de nascermos. E sem memória não há aprendizagem. É verdade. E outra pesquisa também nos Estados Unidos mostra que crianças que aprendem a tocar um instrumento musical,
apresentam as funções executivas mais fortes também, mais desenvolvidas. E as funções executivas do cérebro são justamente a atenção, a organização, todas essas partes do cérebro que são muito importantes para a vida da criança, para que ela possa aprender mais e melhor qualquer assunto, não só a música. Então a música ajuda no desenvolvimento integral da criança e não só na área cerebral. Olha só, tá vendo, gente? Temos que investir nisso com os nossos filhos. E é algo fácil, né? Que está acessível para todos nós. Todo mundo conhece músicas, existem músicas para todos os gostos. E está aí para todo mundo. Você não precisa usar. tocar piano, violão, você pode usar instrumentos de percussão, né? Até a sua voz, né? Às vezes algumas mães chegam para mim e falam: Débora, mas a minha voz, eu não sou muito afinada. Mas para a criança, o que é mais agradável do que a voz da mãe? Sim. E não só a voz da mãe, a forma que a criança interage que a mãe interage com essa criança, olhando nos olhos, Sim. né? Estando ali presente, desligando o celular, né? Porque às vezes a mãe quer reservar um espaço para brincar com o filho, mas não consegue desligar o celular, o WhatsApp. Sim. Nós temos que... É o grande mal do século. Pensar que o nosso tempo com o nosso filho passa muito rápido. Então, que nós temos que fugir, né? Quando nós estivermos com os nossos filhos, separar aquele tempinho exclusivo para eles, sabe? E isso, a música pode ajudar nesse processo, né? Verdade. Até porque quando a mãe canta com o filho, a música tem esse poder de evocar memórias. Então, toda mãe lembra daquela música que o avô, que a mãe cantava para ele quando ela era pequena. E essas músicas justamente estão na memória porque tem um nível emocional. E tudo que tem um nível emocional nos marca mais profundamente. Sim. A música, ela alcança o sistema límbico do cérebro, que é a parte responsável pelas nossas emoções. E é por isso que a gente ouve uma música, a gente viaja no tempo, às né? vezes chora. Lembra de uma pessoa, lembra de um lugar que você viajou, lembra de uma fase da sua vida. Então, por que não marcar os nossos filhos com esses momentos preciosos, para quando ele ouvir borboletinha tá na cozinha, nossa, minha mãe cantava para mim essa música quando eu era pequena, nossa, enfim. E a música, ela está aí para ajudar a criança no desenvolvimento emocional, cognitivo e motor também, de uma forma lúdica, divertida. Muito legal. E assim, existem crianças que são mais musicais, né? Você percebe, assim, que tem crianças, geralmente, quando os pais são músicos, né? É algo meio que vem na genética. E tem todas as crianças, né? Todo ser humano. Eu tenho alunos também adultos. Ah, Tati, mas será que eu consigo aprender música? Consegue, né? A gente sempre incentiva, né, a música tanto na vida da primeira infância quanto na vida adulta, né? E existe realmente essa tendência aí das crianças que são mais musicais e que ajuda, assim, né? Oi, Leonardo, tudo bem? É isso aí, o Leonardo vai estar conosco semana que vem. Se tiverem alguma perguntinha, pode passar. Pode mandar aqui. Agora, Tati, falando sobre inteligência musical, obviamente que nós temos aptidões, áreas que nós temos mais facilidade. Existe um psicólogo ganhador de muitos prêmios que é o Howard Gardner. Ele é o criador das inteligências múltiplas. Então ele fala assim, que todos nós nascemos com um vasto potencial. Só que o nosso potencial vai ser aflorado de acordo com o ambiente que nós frequentamos. Então a genética é importante, mas tão importante quanto a genética é o ambiente que nós temos contato. E quando nós falamos de ambiente, nós estamos falando das pessoas que nós convivemos, os lugares que nós visitamos, os estímulos que nós recebemos, tudo isso influencia na criança o adulto que ela vai ser no futuro. Então, obviamente, que o pai que incentiva o filho com música, apresentando músicas que ele gosta, levando o filho para assistir shows, comprando CDs, brincando com o filho, ou seja, fazendo a criança ter experiências agradáveis com os estilos musicais, com os instrumentos musicais, obviamente a criança vai criando essa afeição cada vez maior pela música e por certos estilos musicais. Inclusive a neurociência fala sobre isso também. Para quem não sabe, a neurociência é o conjunto de ciências que estudam como nós podemos aprender mais e melhor.
E a neurociência fala justamente sobre isso, que os gostos musicais que nós temos hoje são, na verdade, fruto das experiências que nós tivemos no passado. Então, por exemplo, se você eu gosto muito de música clássica. E é claro, eu tive muitas experiências agradáveis com a música clássica na minha infância, na minha adolescência, na minha faculdade. Eu tinha uma professora de piano que, além de ela tocar absurdamente bem música clássica, ela também era encantadora. Então eu gostava muito dela, e quando nós gostamos da professora, nós não queremos desapontá-la, nós estudamos mais e nós vamos... Quanto mais você estuda piano, é um vício gostoso, né? Conforme você vai estudando e você vai vendo o resultado da sua disciplina, você quer estudar cada vez mais. E a música, ela influencia, inclusive, o nosso caráter, a forma de nós vermos a vida. Porque cada música faz parte de uma cultura que influencia a forma das pessoas se vestirem, das pessoas verem a vida, porque nós admiramos aquelas pessoas que cantamos aquelas músicas. Sim. Então, os pais devem estar atentos nesse ponto também. Às vezes o ritmo é muito animado, mas o que isso vai trazer? Qual é o objetivo da criança ouvir aquela música? Não é simplesmente trazer animação, né? Sim. Porque a criança vai tendo experiências positivas com aquele estilo. E aí ela vai crescer, vai ser adolescente, ela vai ter essas memórias e vai querer frequentar lugares onde essas músicas acontecem. Isso, então, olha, gente, olha que dica, assim, extremamente importante, principalmente nos dias que a gente tem vivido. Então, assim, existem estilos musicais que realmente são comprometedores para a primeira infância. As letras, os pais devem estar muito atentos às letras, né? Músicas de duplo sentido que não vão acrescentar absolutamente nada para a criança. Sim. Nós temos que deixar as crianças serem crianças acima de tudo. Sim, e não claro, sensualizar não, tudo, com né? certeza não, né? A infância passa tão rápido, então deixem as crianças serem crianças. É verdade, isso é muito importante. Olha que legal. A memória que o seu filho tem hoje, ele vai levar para a vida dele, para a idade adulta, quando ele for, né, adolescente. Então é muito importante, tem pergunta aqui, muito importante o que vocês colocam para os seus filhos, né? Muito importante, principalmente letra boa, com conteúdo bom. Gente, a gente tá apertando aqui que tem massinha aqui, tá? Daqui a pouco eu vou ensinar uma brincadeira, porque eu imagino que quem está assistindo são mães de crianças pequenas que querem aprender como brincar com seus filhos em casa. Então eu vou dar uma dica mais tarde para vocês. Legal. Vamos ver se tem perguntinha aqui, peraí. Vamos ver... O ambiente ajuda muito, pois a igreja ela fica fascinada no momento. Percebo que a minha filha tem uma curva para a música. Então, isso é muito interessante. Os pais eles veem assim, Débora, eu percebo que o meu filho ele tem muito talento para música. Ele tem 2 anos. Eu posso colocar ele num instrumento musical? Isso. Então, essa é uma pergunta que eu escuto muito. E na verdade, assim, nós temos que sempre pensar que para a aprendizagem acontecer, existem pré-requisitos que a criança precisa passar por essas bases para que ela possa construir uma aprendizagem eficiente. Então, a criança de 2 anos de idade, qual é a necessidade dela? Quais são os interesses dela? Ela gosta muito de brincar, de explorar, e é assim que ela constrói a inteligência dela, a aprendizagem dela, os aspectos cognitivos, emocionais, motores. Então, a criança de 2 a 3 anos, a gente tem que pensar quais são as habilidades que nós precisamos para tocar um instrumento musical. Então, por exemplo, um piano. A mãozinha não pode ser tão pequenininha, né? A criança precisa já ter uma coordenação para não ficar esbarrando toda hora nas teclas, a não ser que seja um professor de musicalização infantil que queira brincar com histórias no piano. Então, por exemplo... Eu lembro que eu tinha alunos muito pequenininhos, né? Quando eu dava aula de piano, eu dava aula para adultos, adolescentes e crianças bem pequenininhas também. Então, com os pequenininhos de 3 anos, eu trabalhava a musicalização. Então, vamos contar a história dos 3 ursos, explorando o som agudo, grave, médio, tudo através de brincadeiras. Então, a criança vai cantar, vai tocar. Então, para a criança nessa idade, é muito mais interessante... trabalharmos o quê? O telefone aqui tocando. Isso aí, Ana, leva o telefone pra cá. Ao vivo é assim, leva pra lá, por favor. Então, Ana, fecha a porta, por favor. Então, quando nós falamos da criança pequena, nós estamos falando da musicalização infantil. Aí as pessoas falam assim, o que é musicalização infantil, né? Porque eu dou aula, inclusive, para bebês. Então, as pessoas ficam muito assustadas. Tipo, bebê? O que você ensina pro bebê?
e na verdade muita coisa. O bebê gosta muito de música, se interessa muito por música. E o que é musicalização infantil? Musicalização infantil são aulas voltadas para crianças que usam a música como ferramenta para o desenvolvimento, nos aspectos motores, ou seja, para ajudar a criança no desenvolvimento e na qualidade do movimento dessa criança, os aspectos cognitivos, ou seja, a construção do conhecimento, e também os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos da criança. Então, na aula de música, a criança vai vivenciar atividade de socialização, dinâmicas teatrais para que a criança possa interagir em grupo, se desinibir, aquelas crianças mais tímidas. Utilizamos fantoches, dedoches, porque muitas vezes o fantoche consegue coisa que nós não conseguimos. Sim. Através da sensorialidade, através dos sentidos, a criança vai se apropriando do desenvolvimento. Então, é o brincar com o objetivo de educar. A criança também toca instrumentos, mas a parte do instrumento não é a parte mais importante, é uma das partes, porque o fazer musical envolve o cantar, o tocar, o dançar. Na aula de musicalização, a criança trabalha com os instrumentos de percussão miúda, porque ela consegue segurar, é um som mais preciso, que dá para trabalhar os parâmetros sonoros, se é agudo, se é grave, forte, fraco, enfim, os parâmetros sonoros. Para aquilo que o Rubem Alves falou de forma brilhante, que se você quer apresentar a música para a criança, traga de uma forma encantadora, para que ela fique tão encantada que ela vá, por ela mesma, buscar, despertar a curiosidade para que quando ela seja apresentada para as notinhas pretas, caso isso venha acontecer, porque o objetivo das aulas de música não é formar músicos, é a música a serviço como para ajudar a criança no seu desenvolvimento integral. Porque, como eu disse, nós vamos trabalhar aspectos cognitivos, motores e afetivos. Mas voltando ao Rubem Alves novamente, ele falava justamente isso, porque às vezes o professor, o pai, tem ansiedade do filho aprender partitura, mas a criança não está ainda nessa vibe, né? Ela quer ainda, ela quer brincar. E o pai acha assim, mas poxa, meu filho está brincando, ele está perdendo tempo. Ele não está perdendo tempo, ele está formando as bases psicomotoras que são tão imprescindíveis para que a criança desenvolva os aspectos emocionais, cognitivos e motores de uma forma efetiva. Então, é necessário a criança ter um tônus adequado, é necessário ela ter a equilibração, a lateralidade, saber o que é lado direito, lado esquerdo, Tudo isso vai facilitar na hora que ela for aprender clave de sol, clave de fá, de uma forma muito mais tranquila, porque ela já vivenciou isso. Os movimentos globais, a motricidade fina, esse movimento de pinça que é tão importante. A criança com 2, 3 anos, ela está desenvolvendo isso. E outro ponto importante também, Tati? A disciplina. Criança de 2 a 3 anos, ela tem concentração pequena. Então, por isso que a aula de música apresenta uma diversidade de atividades para entreter a criança e conquistar tanto aquela criança que gosta de tocar instrumento, quanto aquela que gosta mais de dançar, quanto aquela que gosta de cantar. Porque através da música nós descobrimos do que a criança gosta e nós podemos ampliar o seu repertório de mundo e também dos gostos dela. Porque aquilo que nós já dissemos, se a criança gosta do professor, é meio caminho andado. Com certeza. O professor é aquele intermediário, Ele vem trazer o conhecimento para a criança de uma forma que ela também seja protagonista. Que ela tenha oportunidade também de explorar, conhecer instrumentos diversos. O professor de música também vem com esse papel de apresentar histórias com vários instrumentos para que a criança possa conhecer e possa falar, mãe, nossa, eu estou encantada pelo violão, pelo violino, pela flauta, enfim, Olha, que aula, Isso é tão importante, gente, porque realmente essa pergunta que a Débora colocou, de que os pais eles já detectam, meu filho é musical, meu filho, será que eu já devo colocar? É muito importante porque os pais acabam sabendo qual que é a verdadeira importância de musicalização da educação infantil, numa escola. Às vezes alguns pais que eu já ouvi, acham que a gente só coloca uma musiquinha para eles ouvirem na aula de musicalização. Aqui é quem tocou o telefone, a gente dá um detalhe. Mas é isso mesmo. Mas enfim... Música é vida, ela traz essa alegria, traz esse entusiasmo natural, mas também ela traz muita aprendizagem. E é por isso que os adultos
utilizam a música para aprender um idioma, para aprender qualquer conteúdo, porque a música ela tem essa capacidade. E a neurociência também fala que a fase de 0 a 7 anos é a fase de ouro, ou seja, a fase que tudo que a criança vivenciar vai fazer diferença na formação dela, na forma que ela vê o mundo. Então a educação infantil ela é a base de tudo, ela é a base. Então não basta a gente ficar querendo apressar, né? A gente tem que fazer a criança passar por todo o processo. É igual a gente vê uma criança de 0 anos e com 1 ano ela já é outra criança, né, Tati? Sim. Ela começa totalmente independente e termina falando, termina andando, mas foram o quê? Processos. Primeiro ela sentou sem apoio. Não, primeiro ela sustentou, né, o pescoço, depois ela sentou, depois ela foi andando com apoio. Primeiro ela engatinhou, depois ela andou com apoio, depois ela andou, né? É tudo um processo para tudo. Isso em todos os aspectos. Os aspectos motores, na verdade, estão revelando uma parte, porque também tem a parte cognitiva que está acontecendo dentro do cérebro, a parte emocional, e cada etapa da vida da criança passa por isso. Nós temos que respeitar a infância. Todas essas etapas. Todas as fases, exatamente. né? A gente tem que ir com calma. E com calma, né? sem ansiedade, pais, mamães. Eu digo isso por mim mesma, né? Eu tenho uma filha, então nós queremos, assim, dar os caminhos das pedras já. Sim. Mas temos que respeitar o tempo dos nossos filhos. Tem que ser com calma. Com certeza. E é engraçado que às vezes eu recebo uns vídeos daqueles de alguns japonesinhos assim, com 4 anos tocando Mozart. Eu não tenho nem tamanho de mão para poder fazer. Mas são grandes exceções, né? São muitas. Por isso que até estão no Facebook com milhões de visualizações, né? Exatamente. E assim, nós temos que pensar que nós queremos que nossos filhos sejam, acima de tudo, felizes. Com certeza. E a parte da cognição é uma da parte da inteligência, né? O que adianta a pessoa ser super inteligente, mas cognitivamente falando, e na parte emocional, né, não ter esse desenvolvimento. Então, inclusive essa é uma das áreas, é a área da psicomotricidade, onde lá atrás do Pre, que é um grande psicanalista, ele começou a observar que pessoas que tinham problemas mentais também tinham problemas motores. Então, uma coisa afeta a outra, o corpo e a mente estão interligados. Então, sempre temos que estar atentos a esses aspectos do nosso filho, ajudá-lo no seu desenvolvimento emocional, cognitivo e motor para que ele tenha qualidade. E assim ele possa aprender com facilidade, sem desespero. É engraçado que às vezes a criança está na educação infantil e o pai já está preocupado com a faculdade. Né? Meu Deus do céu, mas a faculdade, gente, tem tanto tempo ainda. Né? O tempo passa rápido, mas nós queremos que nossos filhos passem pelas etapas de uma forma satisfatória. Saudável, né? Exatamente, saudável. Saudável, porque senão a criança, desde pequenininha, já fica ansiosa, né? Com aquele desespero. Isso é muito ruim. Isso aí não é nada saudável. Coloca em vários cursos extras, né? Sim. É claro que nós queremos estimular os nossos filhos. Eu mesma coloco a minha filha, Ana, em idioma, que eu acho super importante, tocar um instrumento musical, né? Eu acho que cada pai tem as suas prioridades, mas assim, sempre respeitando a criança, né? A natureza da criança, do seu filho. Não que você não deva colocar, mas a criança precisa ter esse contato com você. Isso, exatamente. Não pode perder o contato com você, porque senão é muito externo, muita influência externa, que por mais que sejam educações boas para a formação deles, nada melhor do que um carinho do pai e da mãe, do que interagir com eles em casa, né? Com certeza, porque se o tanque emocional está cheio, é meio caminho andado. Essa expressão eu conheço, o tanque emocional. Porque nós temos que estar atentos a isso, né, Tati? Porque a isso, temos, né? O telefone tá tocando, a gente desliga. Enfim, mas é isso, Tati. Legal, vamos ver aqui mais perguntinhas. Por isso que vemos tantos... Aqui, o ambiente ajuda muito, pois na igreja ela fica fascinada no momento do louvor. Que legal. Por isso que vemos tantos músicos que cresceram nas igrejas. É verdade. Quantos músicos, né? E justamente isso. A criança que tem contato com o canto, o ato de cantar já é um exercício psicomotor muito grande para a criança. Com o ritmo, nós trabalhamos o quê? Os aspectos cognitivos e motores. E a melodia, os aspectos emocionais da criança. A gente escuta uma melodia e nos remete um momento, enfim. Então,
o cantar já é um grande exercício psicomotor que trabalha essas bases que nós falamos, que ajuda a criança no desenvolvimento integral dela. Sim. Mas tudo isso tem que vir de forma natural. E a criança lá na igreja, a gente cresce cantando o tempo todo, tendo contato com a música de uma forma muito natural. E é por isso que tantos músicos cresceram na igreja. Sim. E depois se tornam músicos profissionais. Profissionais, porque a música faz parte mesmo. E muito importante, vocês pais, nós, né, sabemos que o quão importante é não o aprender o instrumento logo de cara, né? Mas você valorizar essa musicalização para ele. Isso. Né? E depois a Débora vai até mostrar algumas coisas que nós podemos fazer em casa, alguns instrumentos que a gente pode utilizar, valorizar esses momentos e sabendo que ele vai ter um desenvolvimento integral. Né? Vai ser para a vida dele. E o estar, né, juntos, fazer momentos que torne aquilo significativo. E pensando, por exemplo, a criança geralmente gosta muito de música, né, Tati? É muito difícil uma criança que não gosta de música. Só que se os pais atropelam, né, se nós atropelamos as fases da criança, a criança pode perder esse encantamento, sabe? Sim. Então, por exemplo, começa muito cedo, já, olha, vai sentar no piano, vai estudar, a criança com 3, 4 anos, aquele desespero. A criança começa a perder aquela naturalidade de querer tocar, de querer explorar, sabe essa naturalidade normal que a criança tem? Sim. Começa a ficar algo muito mecânico, então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é muito fácil de acontecer. Então, é aquilo que nós estamos falando, sempre respeitando, sim, as etapas para que a criança não perca o encantamento. Porque depois que já estamos encantados, aí sim, você mostra a partitura, a criança vai olhar a partitura e vai falar, olha, som agudo e grave, eu sei o que é. Olha, esse som eu vou tocar um som longo, esse som é curto, aqui eu vou tocar com mais intensidade, aqui mais leve, porque olha, já vivenciou anteriormente, através das brincadeiras e dos jogos. Então a musicalização infantil é perfeita para o preparo do instrumento musical, para aprender também um idioma, porque trabalhar a acuidade auditiva, a percepção auditiva, a criança que escuta bem, né? A criança que consegue escutar ativamente, ela consegue ficar atenta às nuances de um outro idioma também. E é claro também, tudo é o contato, a prática de você ter contato com aquilo sempre de uma forma agradável. Verdade, eu lembro, assim, isso é uma grande vantagem, a musicalização ela vem trabalhar desde quando, Débora? Você sabe ou é desse século? Olha, a musicalização começou bem forte com o Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos foi um grande pesquisador da música, do folclore, e ele, como grande pianista, ele fez uma pesquisou várias músicas do folclore e fez belíssimos arranjos para essas músicas. Então, ele foi um grande incentivador da música para as escolas. Ele falava que o povo que canta é um povo que está a um passo da felicidade, que todos deveríamos cantar. Então, ele incentivava muito isso. E a musicalização também, nós tivemos grandes mestras que trouxeram a musicalização infantil, a Josete Feres, a Valquíria, a Elvira Drummond, enfim, diversas professoras que começaram lá atrás, né, e que acrescentaram muito, e que hoje nós conseguimos ter uma visão muito grande de musicalização, por causa, com certeza, e grandes educadores também, que surgiram, Dalcroze, o Orff, enfim, que trouxeram metodologias que nós estudamos, e é claro que nós, como professores, vamos estudando todas essas metodologias e construímos a nossa própria prática pedagógica. Mas isso tudo vem o quê? Através de muito estudo, prática, os nossos alunos nos ensinam muito, o tempo todo, mas a educação musical eu acredito que ela nunca vai morrer, porque a música conta a história de um povo, né? E você pode ver que desde o começo da humanidade tem música. Os homens lá atrás já tem a música. Todo povo tem a música, porque é intrínseco do ser humano gostar da música. E esse negócio de você ter esse contato da musicalização é muito importante, porque eu lembro que quando minha mãe... Meus pais, né, colocaram na música, somos em 4 irmãos, e eles colocaram os três que fizeram, né, os 9 anos de música e tal. E no começo a gente não queria não, né, não curtia, né,
meio que realizar um sonho da mãe. É. Mãe sempre quis tocar, agora você vai aprender a tocar. E eu não curtia muito, né, assim, né? E eu fui a única que foi até o final, os meus outros irmãos desistiram, né? E eu comecei a pegar gosto quando eu já estava quase pro 7º ano, 6º, que eu comecei a pegar o gosto pela música. Não pode desistir. Não pode desistir. E uma outra coisa que eu percebi é que isso aí eu acabei duplicando pro meu filho. E ele gosta, né? E assim, não, e quando ele tinha 4 anos, eu coloquei o piano lá pra ele, eu queria que ele tocasse. Entendeu? E olha só como que tá na memória da gente. Né? Então, dependendo de como que você faz né, com meus pais, eu agradeço até hoje por teres insistido e não ter deixado eu desistir. Você sabe, Tati, que tem um grande músico que ele se chama Gerson Ortega, né? E uma vez eu vi uma história dele ele falou, sabe, quando eu era pequeno, a minha mãe, quantas vezes que eu ficava vendo meus amigos brincarem, né, lá embaixo, lá no térreo, eu ficava, poxa vida, né, a minha mãe me colocou aqui para tocar esse piano e eu podia estar brincando com os meus amigos. E aí o tempo foi passando, conforme ele foi estudando, ele foi se tornando muito bom, né, excelente músico, pianista, arranjador. E aí ele ficou adulto. E aí ele fala, graças a Deus que minha mãe insistiu comigo todos aqueles anos, porque hoje os meus amigos babam, né? Ficam encantados de ver eu tocar. Verdade. Eu posso tocar na igreja, eu gravo CD, eu ajudo, enfim, a música une, né? Você toca, e assim, a pessoa que toca o instrumento, ela se destaca, porque a maioria das pessoas não tocam. Então, num grupo de amigos, aquele que toca o violão é aquele que todo mundo fica ao redor, cantando, tocando. Então, para a autoestima é muito legal, para o desenvolvimento da disciplina, porque não tem jeito, gente, não tem segredo. Como tudo na vida, tem uma música que eu fiz me baseando na história de Mozart, que fala, todo dia treinava um pouquinho, todo dia treinava um pouquinho. Esse é o segredo para tudo na vida, inclusive para aprender a tocar um instrumento. Sim, todo dia um pouquinho para ficar fluente. Então, tudo que a gente faz, a gente acaba duplicando mesmo. Verdade, é verdade. Mas eu agradeço realmente pelos meus pais não terem desistido. Então, pais, insistam, viu? Assim, respeitando também, às vezes, que tem períodos que a criança vai ficar mais animada, tem períodos que ela vai ficar menos animada, e aí o pai, a mãe, como grande incentivador, vai com calma, com jogo de cintura, para fazer a criança não desistir. Né? É importante os pais, isso são outros treinamentos que a gente tem tido e visto, reconhecer o filho, principalmente quando ele não está naquela fase, né, que quer continuar, estimular ele pelo esforço e não pelo resultado. Perfeito. Né? Porque você fica esperando que ele toque maravilhosamente bem e ele não tá na pegada ainda, não tá na fase ou comparando legal. ele com outras crianças, né? Isso é péssimo, né? Então, assim, algo que a gente tem que trabalhar para nossa vida, para todos nós, né? Eu tenho que me comparar com o que eu era ontem. Se eu estou progredindo, se eu estou melhorando, né? Eu tenho que buscar olhando para mim mesma. Porque o segredo da infelicidade é a comparação. Sim. Né? Então, com nossos filhos, a gente tem que trabalhar isso também. Porque isso é importante. Evitar ficar aquele desespero. Respeitar o seu filho no tempo dele para que ele possa se desenvolver. Sim. Tá bom, gente? Vamos ver aqui, ó. A gente já tá terminando a live, hein? Olha como passa o tempo. Passa rápido. Ó, a Drica perguntou aqui, temos que ser sensíveis aos nossos filhos em todos os aspectos, sem muita exigência e expectativa. Isso aí. Exatamente. Eu e meu marido não temos tanto talento musical. Será que meu filho pode desenvolver esse dom? Olha, eu não, assim, exatamente me baseando no que Howard Gardner fala sobre isso, sobre as inteligências múltiplas, ele fala que todos nós, inclusive ele estuda música, esse psicólogo que ganhou vários prêmios na educação, e ele provou, através da sua pesquisa científica, que todos nós podemos desenvolver a inteligência musical, desde que estimulados. Então, não pensa assim, eu e meu marido não temos talento musical. Eu tenho certeza que se você começar a fazer aula com um professor que tem uma didática boa e você se disciplinar
a treinar sempre, sem desespero de querer já, sabe, tem que tocar bem, não. Eu vou começar respeitando o meu ritmo, estudando, e você levar a disciplina a sério, juntamente com um professor que tem uma didática boa, eu tenho certeza que você desenvolve a sua inteligência musical. E isso não é diferente com o seu filho. E outra coisa, Tati, nunca é tarde para aprender, né? Eu já tive alunos da terceira idade que tocavam piano belíssimamente bem. E como isso faz bem para a autoestima da pessoa, para a coordenação da pessoa, para a pessoa e para você, né? Para a pessoa e para mim, porque a gente se sente útil, né? Porque eu lembro que eu tinha uma aluna que ela era olha, ela tinha 82 anos e ela ia para aula de piano, era lá no Dante Alighieri, que eu também já trabalhei lá. E ela ia lá, eu dava aula também para a parte de piano e de teclado, e ela ia lá sempre com tudo estudado, e ela tocava, e aquilo primeiramente me deixava muito feliz, porque eu sabia que eu estava fazendo bem para ela, que a música estava fazendo bem para ela, e ela falava, Débora, eu toco, assim, eu relaxo, como me faz bem. E aí ela tocava as músicas que ela gostava. É uma terapia. É uma terapia, ajuda na depressão, ajuda em tudo, né, pessoal? A música, ela tem esse poder de trazer a cura, inclusive. Só que, é claro, se você não estuda, né, você realmente tem que ter uma disciplina. É igual Mozart, né, voltando novamente ao Mozart. O Mozart, obviamente, tinha uma inteligência musical acima da média, mas se você observar a história dele, né, Tati, a gente vai ver que, olha, o pai dele era músico, incentivava demais. O pai dele era um grande incentivador, ele tinha esse jogo de cintura que nós estamos falando, de incentivar pelo esforço e tudo mais. E ele percebeu que o Mozart gostava de se apresentar, então levava o Mozart para tocar para os amigos, depois nos palácios, e Mozart ganhava presentes, incentivava, e tudo isso foi fazendo o quê? Criando o quê no Mozart? Uma autoestima em relação a isso. E quanto mais ele recebia esse, nossa, olha, eu me esforço e eu consigo. Então ele ficava treinando. E conforme ele treinava, quanto mais você treina, mais você se desenvolve. Então, na verdade, eu já tive alunos brilhantes e já tive alunos que não eram tão brilhantes, mas muito esforçados e que se deram muito bem com a música. Então, eu sou prova, assim, que qualquer um pode desenvolver inteligência musical desde que tenha disciplina, muita disciplina, separar um tempo da rotina para treinar o instrumento. E com a criança, obviamente, essa disciplina é algo que a gente tem que ir com menos exigência, porque a criança não tem essa maturidade ainda, né? De, olha, você vai chegar e vai treinar todo dia, 1 hora por dia, né? Começa aos pouquinhos, até com os adultos, olha, começa com 10 minutos, aí vai ampliando com o tempo, conforme a gente vai criando gosto, né? Então, a gente tem que respeitar sempre a faixa etária dos nossos alunos. E saber que todos nós podemos desenvolver a inteligência musical. É isso aí, gente. Ó, legal, hein? Então, vocês estão pegando as dicas. E a Débora trouxe uma atividade pra gente fazer com os nossos pequenos em casa. Então, mostra pra gente, Débora. Olha, essa atividade que eu vou mostrar pra vocês... Se fecha a porta do telefone aqui, tá? Aqui o negócio tá agitado. Pessoal, essa atividade que eu vou mostrar pra vocês é uma atividade assim, pensando em mães que querem estimular os seus filhos com algo muito simples. Eu falei já, né, Tati, que o cantar, ele trabalha os aspectos motores da criança, cognitivos e emocionais. Então eu vou trabalhar uma atividade muito simples com massinha. Todos nós temos massinha em casa, nós podemos inclusive fazer a nossa massinha e tudo mais. Então a gente vai ensinar para vocês. Ana, por favor, fecha a porta. Então vamos começar. Aliás, a Ana, olha, Tati, a gente vai marcar uma live com a Ana, tá? Eu vou te dizer, Tati, a Ana é minha parceira, né? Nossa. Não, a Ana é especial, gente. Especial. E você é uma professora maravilhosa que tá dando aula com a Tati. Com a Tati. Porque assim, a Tati, ela dá as aulas e eu reforço durante a semana. Foi ótimo. É a dupla. Porque a Tati tem todo jeitinho, ela é doce, ela é meiga, tem paciência. E é aquilo que eu disse, né, gente? A pessoa tem que ter um professor, principalmente, né, no nível iniciante, intermediário, para ajudar nesse caminho. Mas vamos voltar agora à dica prática. Então, olha só, você pode fazer a própria massinha com o seu filho. Existem massinhas que você pode fazer com coisas que você tem em casa, que eu posso ensinar aqui outro dia. E essa massinha, no caso, é uma massinha que você pode encontrar na sua casa. Aí você vai cantar assim, ó.
Enrola, enrola, enrola a massinha, enrola, enrola, até virar cobrinha. Enrola, enrola, enrola a massinha, enrola, enrola, até virar cobrinha. Virou a cobrinha? Agora ela vai se transformar numa cobrinha. A criança adora. A minha tem a cabeça. Ah, criança adora história. E através da história você consegue trabalhar qualquer conteúdo. Sim. Então, aqui nós vamos usar a massinha para fazer a cobrinha. Então, para contar essa historinha. Então, você pode fazer e depois você dá para a criança. Depois que ela construiu a cobrinha, você vai cantar. Era uma vez uma cobrinha, ela gostava de se esconder. Ai, se escondeu, Tati? Cadê a cobra? Era uma vez uma cobrinha, ela gostava de se esconder. Ai, eu não acredito. Dona Cobrinha, Dona Cobrinha, tiro areia desse buraco, pego a cobrinha, ponho de lado, digo pra ela não mais fazer outro buraco pra se esconder. Dona Cobrinha, Então veja, Tati, essa música é tão simples, a criança, ela trabalhou a parte motora, ela acompanhou o canto, toda a parte, o enredo da história, através dos gestos, através dos movimentos corporais, e cantando, utilizando também o ritmo, a melodia que nós falamos. Então, às vezes nós olhamos, a gente acha assim que estimulação infantil é algo muito complexo. Na verdade, é o simples que encanta a criança, Sim. mas é o simples com objetivo. E o professor, o pai, a mãe, o grande segredo é estude sobre desenvolvimento infantil, para você saber o que o seu filho precisa, do que ele necessita, para você dar o estímulo na medida. E essa música as crianças adoram. Tanto os pequenininhos, eu geralmente... Com criancinha de 2 anos você já pode fazer. Você dá um pedacinho de massinha para eles. Nossa, eles vão amar. Vão amar. Só que com as crianças de 4, 5 anos eles também gostam. E aí, porque é o jogo simbólico, né? De trabalhar o faz de conta. E eles contam uma historinha. Eu vou fazer semana que vem essa. Pode fazer, Tati, me conta. Eles adoram e aí acaba ele de novo, de novo, de novo. E é uma atividade super simples. Olha, muito legal. Vocês gostaram? Eu amei. Olha, gente, eu comecei a dar aula de musicalização e peguei todo o material, assim, da Débora, porque eu sou encantada com as músicas da Débora. Então, vocês têm esse acesso também, tá? Ela tem 2 CDs, né, Débora? Tenho 4, na verdade. 4 CDs já tenho. Sabendo dos outros. Eu tenho Brincando e Aprendendo com a Música volume 1, Brincando e Aprendendo e a Música com volume 2, o Canções para Brincar... E também o Vai Começar, que foi o meu último CD. Que tá fantástico, Vai Começar. Gente, tá fantástico. Olha, mas é só para educador? Não! E para pai e para mãe, vocês têm que pegar esse CD, colocar lá na sua casa e começar, porque não são todas as escolas, acho que é só na rede privada, né? Não sei se agora, né, as escolas públicas estão tendo musicalização. Então, algumas sim, né? Outras não, mas o importante é que tem que ficar atento, o profissional tem que ser um profissional preparado para que a criança goste de música, para que não seja algo chato. Então, né, Tati, só nós sabemos o quanto nós estudamos, pesquisamos para trazer uma aula bem divertida para a criança aprenda se divertindo. Então, o professor tem que estar preparado. E, às vezes, é muito importante também que o professor, na sala de aula, leve um repertório diferente do que a criança tem em casa, né? Com versões diferentes, um arranjo bacana na música, para realmente ampliar o repertório de escuta dessa criança. E no CD Vai Começar, especialmente, teve toda uma preocupação, todos os CDs, né? A gente tem que ficar preocupado com a qualidade do arranjo, a tessitura da voz infantil, para ser algo que a criança não cante tão grave, né? Para ser algo confortável, para explorar a tessitura natural da criança. Então são aspectos que a gente tem que ficar atento como educador, como pai, como mãe. Olha, muito legal. Então, como que compra? Eu estou perguntando, como que compra o CD? Olha, entre em contato comigo, tem a Freenote, que é uma representante. A Freenote, aliás, eu fiquei tão feliz porque eles são grandes, eles são vendedores de materiais de
só Sim, de grande de qualidade, conheço, né? Eles têm toda uma qualidade, eles colocam na loja deles realmente passa por uma avaliação, né? E eles revendem o meu CD, a Free Note. Você pode comprar online ou então comigo mesmo. Você entra no Cantinho Musical, Cantinho da Música, www.cantinhodamusica.com.br ou então no meu Facebook, Cantinho da Música, professora Débora Munhoz Barboni. E aí lá, pessoal, eu compartilho muitas dicas e é legal, Tati, que eu recebo muitos vídeos de professores que utilizaram as minhas aulas, inclusive você já mandou alguns, né, Tati? E que, assim, é engraçado como cada professor trabalha de uma forma diferente. Então, às vezes eu vejo vídeos e falo, nossa, olha que ideia legal, não tinha pensado nisso. Sim. Então, vai ampliando as possibilidades que a mesma música oferece, porque com a música você pode dançar, a mesma música oferece Sim. diversas possibilidades, né? Os CDs variam da faixa etária desde bebês até crianças de 10 anos, enfim. Aí, caso vocês tenham interesse, entre em contato comigo no Cantinho da Música para terem mais informações. A Drica já colocou o site, nós vamos colocar também a página do Facebook da Débora, e aí vocês acessem lá, adquira seu CD. Mãe, adquira, porque olha, vai ser muito bom para você colocar para dormir, para comer, né? Para brincar com eles, para fazer as massinhas. Olha, gente, a gente tem que colocar essas músicas porque faz a diferença na vida deles. É o tempo juntos, né? É você trazer recordações que a criança não vai esquecer mais, né? Ela vai se desenvolver, mas e ao mesmo tempo você acompanhar o crescimento do seu filho. Porque quando você vê ele cantando, ele brincando, você vai observando como ele está interagindo, como ele está cantando, do que ele gosta. O brincar, ele expressa o que a criança é. Através da brincadeira ela se expressa, ela brinca, ela mostra os seus interesses. E é engraçado, né, Tati? Quando você pergunta para uma criança o que você mais gosta que seu pai e sua mãe faz com você, dificilmente eles falam, a minha mãe cozinha, ou a minha mãe... É óbvio que tudo isso é muito importante, todo mundo precisa comer, óbvio, não é isso que eu estou falando. Mas a criança, o que ela mais lembra é, uma brincadeira, não é? É uma brincadeira. A minha mãe brinca comigo de não sei o quê, brincou de massinha. Sim. Então, assim, o brincar é muito importante para a criança. Às vezes o pai fala, sabe, não precisa ser muito tempo, mas é um tempo... E uma coisa importante também, Tati, nós falamos de história, né? Eu gosto muito de trabalhar histórias. Inclusive, todo dia antes de dormir, eu separo um tempo para contar histórias com a Ana. E é engraçado que, às vezes, ela fazia algo que me desapontava quando ela era pequena, e aí eu contava uma história para trabalhar aquele conceito com ela, porque eu acho que através da história a gente consegue envolver muito mais. E é isso, só que eu gosto de trabalhar histórias geralmente que eu gosto. Uma história assim que fale comigo alguma coisa. Algo que... Porque é chato, né, Tati? Você contar uma história que você não gosta. Sim. Então é importante também, através de histórias, através de música, você ter um tempo com o seu filho. Brincar com ele. Se ele gosta de massinha, que toda criança adora, né? Brinca de massinha, coloca uma música para trabalhar com ele, trabalha história, aí escolhe um personagem, qual personagem que você mais gostou? Vamos fazê-lo agora na massinha. Então, tudo isso é muito interessante, traz muito estímulo para a criança. Muito bom, viu, gente? Você sabe que tem uma música, só pra gente terminar, a gente sempre tá falando mais uma coisa pra terminar. Tem uma música do CD da Débora que eu gosto muito, que é a do Palhacinho. Que trabalha a altura do som, né? Isso, trabalha a altura do som. E é engraçado que tem muita criança que tem medo de palhaço, né? E nessa música, conforme eu fui trabalhando com ela, assim, as crianças que tinham medo de palhaço, elas viram o palhaço de uma outra forma. De tão linda que é a música. Que Dorme, bom. palhacinho. Acho tão lindo, vocês têm que ouvir. É a coisa mais fofa que tem. E também trabalhar o movimento sonoro, né, Sim, Tati? Porque trabalhar a altura, exatamente. o agudo, o grave. E é uma música que dá para trabalhar dramatização. Sim, não só apenas o brinquedo projetivo, mas as crianças adoram dramatizar. Virar o palhacinho que brinca, que dorme, aí um faz carinho no outro e trabalha o agudo, o grave, o som médio. Então a criança brincando, ela vai internalizando esses conceitos musicais que muitas vezes a gente na correria, na ansiedade já quer colocar já
partitura na frente, Sim. né? Ó, som agudo, som grave, a criança não entende nada, né? Ela vê um monte de bolinha preta e fala, ai, que difícil, né? Na verdade, se ela tivesse brincado anteriormente, não teria sido difícil. Sim, né? exatamente. Então, conheço o material que é 10. Débora, muito obrigada. Muito Obrigada a você por pela esse oportunidade. bate-papo. Tenho certeza que as mães, todo mundo que está assistindo, que muitas estão trabalhando, mas depois vão ter esse acesso, o vídeo vai estar no Mães com Fé. E olha, foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, gente? Olha, fica antenada aí no Outubro Infantil, né? Esse mês aqui da infância. Nós temos semana que vem, vamos ter palestrantes, vamos ter os psicólogos, o Leonardo, vamos ter uma assistente social. Então, fiquem antenados, conectados no Mães com Fé, que a gente separou alguns conteúdos muito bons para vocês, tá bom? Tati, para terminar, amanhã, é sábado, eu vou colocar um vídeo inédito de uma atividade muito legal para fazer com as crianças usando clavas. Quase todo mundo tem clavas, né? Olha que legal. Dá para fazer com cabo de vassoura, inclusive. É um instrumento fácil de confeccionar, de fazer. E é uma história que as crianças adoram, que trabalha andamento, ritmo, senso rítmico, através de uma brincadeira, de uma história. Então eu espero vocês amanhã. Já curte a minha página do Cantinho da Música para vocês receberem, tá bom? Legal, ó, então fiquem conectados aí também no Cantinho da Música, tá bom? Amanhã tem atividade com clavas, tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau, pessoal.